Boa noite, gente. Mais uma vez aqui eu quero agradecer a cada um de vocês que tem aí curtido, né, isso, nosso canal, o Sandino Maranhão. Fica aqui o meu agradecimento a cada um de vocês aí por estar compartilhando, curtindo, né, isso, dando aquela força pra gente. Galera, vocês lembram desse rapaz aqui? Eu não tenho mais celular mais pra tu ligar pra mim não, viu? Que eu não aguento mais não, moço. Sai encabular o cão, moço. Eu tô falando que eu tô chegando aí, eu tô só merendando, rapaz. Eu cheguei de serviço de agora, é mais halarista, deixa que eu vou aí te buscar. Não liga mais pra mim mais não, moço. Eu não tenho celular mais não, essa desgraça não. Vai encabular o cão, rapaz. Vai ligando 24 horas, moço. Estou aqui recebendo aqui hoje, né, esse fenômeno das redes sociais, né, isso, como muitos chamam ele também de mito, né, o cara que está sempre bombando nas redes sociais. E por um acaso, né, do destino, ele, numa situação aí da vida, aconteceu um fato muito engraçado que viralizou na internet, não é isso? Em todo o Brasil, e acho que até fora do Brasil, esse vídeo rodou. É isso, eu estou recebendo aqui hoje o meu amigo aqui, meu vizinho também, Venilson, é isso? Venilson, boa noite. Vamos contar aqui um pouco dessa história que aconteceu desse vídeo, não é isso? Eu quero que você conte, Venilson, como foi aquela situação ali, como começou aquela situação ali? Rapaz, boa noite, Sandino, boa noite aí. Rapaz, começou, foi o seguinte, eu estava trabalhando, né, eu trabalho até meio-dia, aí eu chego 11 horas, aí eu me atrasei um pouco lá pra casa, aí eu estava andando com meu sobrinho, o Alisson, aí a mulher começou a ligar pra mim vir pro almoço 10 horas, estava muito cedo, aí eu ligava, tu vê que hora que eu tô chegando, aí eu respondi pra ela, rapaz, almoça aí, depois eu chego aí mais o meu sobrinho, nós almoçamos todo mundo junto, eu mais ele aqui. Mas ela ligou pra mim 10, 11, 12 horas, quando deu 12 horas, é uma ligação por cima da outra. Agoniando direto. Ligando, quase 24 horas ligando. Eu disse, rapaz, não liga pra mim agora não, que eu tô indo de moto aqui, eu tô chegando aí no serviço. O esposo caiu de moto. Caiu de moto, moço, eu virigou aqui no bolso, aqui, eu peguei o celular aqui. Rapaz, não liga pra mim mais não, moço, eu tô chegando já em casa. Aí, beleza, aí eu disse, o Alisson, se ela ligar pra mim de novo, eu quero esse celular, né? Se ela ligar pra mim de novo, eu quero esse celular. Aí ele atrás de mim, eu quero só o chip dele, viu? Me puxando, né? O teu sobrinho falando que só queria o chip. Queria o chip se eu quebrasse meu celular. Rapaz, eu cheguei perto de casa, assim, tava uns 300 metros ainda, eu parei na casa da Celina, tinha um lanche, fui deixar eles. Aí eu disse, o Alisson, antes de eu chegar em casa, eu vou pagar um pastelzinho, passou um dia todo trabalhando comigo, vamos lanchar, né? Vamos lanchar um pouco. Aí, rapaz, Celina, bota um pastéis pra mim, um suco aí, a Celina botou na mesa. Pois é, rapaz, aí Aí a Celina disse... a Celina botou o meu suco e o pastéis pra merendar na mesa. Foi na hora que o telefone vibrou no bolso, que eu tinha até só vibrando nele. Aí quando vibrou tudo no bolso, eu espantei. Não acredito que a mulher de novo, não. Não acredito, não. Rapaz, Sandino. Aí foi bem na hora que o Alisson puxou o celular ligeiro, foi filmar, eu atendendo o celular. Já zangado. E eu já zangado, ele disse, mulher, não liga pra mim mais não, eu tô só merendando aqui, acabei de chegar de serviço. Não liga pra mim mais não, tem um celular mais não, rapaz, eu peguei o celular. Esse urubu toda vez que eu já tá aqui, eu lembro dele, esse celular vem aqui. Esse celular vem que tem rock, ele não mata, essa miséria. E a mulher querendo que eu arrumasse O telefone é esse daqui, esse aí. Ele tá todo remedado de fita. Tá, Né? tá todo cuidado, mas esse celular era muito bom. Rapaz. Aí nunca mais eu levei nem pra ajeitar mais não, pra arrumar mais não. Aqui o telefone tá confusão, esse daqui. Todo esse infame aí. Aqui é cara pra todo lado, a bateria pra todo lado. Aí foi tirado só o cartão. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal ver como é que tá a situação do telefone. Olha, quebrou mesmo as bandas de um lado para outro. Levei para arrumar, mas. Olha aí, olha, trincou atrás todo. Tem como encostar a peixinha aí, que tá todo trincado aqui atrás. A tela dele também tá horrível. Peguei o celular, cara. Tá vendo como é que tá a construção do telefone do rapaz? Viu? Dá pra fazer ligação. Renilson, depois desse ato aí, né, que aconteceu esse problema, vamos dizer assim, a tua esposa ela te ligou ainda, ela se acabou mais? Rapaz, depois desse aí ela não ligou mais não, porque eu fiquei sem celular, porque o meu celular era isso aí, o meu e dela era isso aí acabou. Renilson, sempre teve mulher ciumenta?
Ah, demais. E meu celular aí esse aí era o meu dela. Eu não podia ter um celular e ela outro não. E é. Ah, não. Podia não. Aí eu quebrei o celular para não ligar mais. Agora pronto. Pronto, acabou. Como é que ela faz quando tá na rua, como é que ela faz pra entrar em contato contigo? Ela mandou recado, né? Pá, manda o Benizinho aqui. Eu passei o quê? Um ano sem celular. E foi. Um ano. Agora ficou mais ruim, né? Porque se ela tivesse te atendido na primeira ligação que estava chegando, é isso? Não tinha acontecido Tinha isso. quebrado, não. Agora tá no recado. Qual é o nome da sua esposa? Fala pro pessoal o nome da sua esposa. É a Larissa. Manda um abraço pra ela aí. Um abraço pra Larissa aí, Larissa. Ela me ajeitou muito. Eu era zangado demais, mas aqui tem Não, amor. é isso. Me diga uma coisa, a dona da lanchonete, a Celina, quando você quebrou o celular, qual foi a reação dela? O que foi que ela disse pra você na hora? Rapaz, quando ela viu saindo, que ela soltou aquela pancada no chão do celular, ela me chamou, né? O menino parou de filmar, mas ela, Vinícius, encosta aqui, Vinícius, o que foi? Eu disse, Celina, não foi nada não, mas eu joguei o suco depois no mato, eu não meretei não, Sandinho. Eu joguei o pastéis com o suco no mato. Era pra não ter quebrado a mesa dela logo, porque eu tava no prejuízo grande. Era pra ter quebrado, deixar logo tudo quebrado, né? Ela já cobrou pra ti o pastel, cobrou o suco ainda? Ela não cobrou não. Graças a Ela Deus, não né? cobrou não. Ela, quando eu fui pagar o pastel do suco, ela não cobrou. Eu peguei e fui pra casa. Que bom. Ô Celina, aquele abraço aí. Você não cobrou o pastel do rapaz. O rapaz bota na situação dessa. Manda um alô pra tua esposa aí, a Larissa. Larissa, um abraço aí, Larissa. O pessoal da Rio Branco, não é isso? Pessoal da Rio Branco. Benilson, fala o pessoal onde é que você mora, onde é que você, quantos filhos você tem, o que é que você faz, qual é o seu trabalho. O pessoal quer conhecer a sua história do início aí. Mas eu trabalho de agente de saúde, tenho 5 filhos Só? e moro na Mangueira. Na máquina, Pois é. beleza, você mora aqui na Mangueira. Eu conheço o Vanilson há muito tempo, né? A gente morou muito tempo aqui na rua Rio Branco, não é isso? A gente gostava de jogar bola ali no Maconhão, não é isso? É isso. Estamos criados juntos, né? Fomos criados juntos, a gente é parceiro das antigas. Fiquei muito surpreso quando eu vi, né, o vídeo. O teu vídeo, ele já rodou o Brasil inteiro, o mundo inteiro já viu esse vídeo, o pessoal comentando. Em Santo Inês, minhas irmãs, um abraço para a Edmar, um abraço para a Ana Cléia. Elas me ligaram perguntando quem era esse rapaz, se era do Arame, não é isso? Aí eu falei, rapaz, é o Venilson aqui, nosso vizinho. Venilson, tu tem noção, assim, tanto sucesso tu já fez no Brasil inteiro, no mundo inteiro, qual foi a tua reação? Não, rapaz, eu nem sabia, ó, Sandy, eu ia pro Grajaú jogar bola lá, chegava um amigo meu dizendo, rapaz, olha o cara quebrou o celular ali. Rapaz, eu não conheço ele mais. Às vezes os caras me chamam para bater uma foto comigo, porque ele diz que não conhece, né? Tipo, chega um cara do Mato Grosso, diz que me conhece aqui. Tem muito amigo parceiro meu do Mato Grosso. O teu vídeo, ele tá bombando. Ele bombou em todo, acho que em todas, Facebook, Instagram, WhatsApp, nos estados, todo mundo, grupo de família, bombou. É isso, não esperava isso. Estourado, ainda está com mais de não sei quantas milhões de visualizações. Vivendo essa situação aí, né? Ele falou da questão do ciúme aí. O que é que tem a dizer para os pessoal que estão pensando em casar? Qual é o recado que tu dá para esse pessoal que está pensando em casar agora? Rapaz, é o seguinte, eu tenho um recado para os que estão casados e os que querem casar. Porque os que estão casados, para não ter briga em casa, é melhor um celular só, ou 2. O casal tem um celular só. Só um celular, É. no caso, não pode ter senha, não pode ter nada. Não, se o cara tá casado hoje, é casado, e a mulher tem um celular, e o marido tem o dele, tá aqui. Aqui é o meu, que é o da mulher. Se o meu celular eu botar uma senha e ela não souber, Pronto. rapaz, não precisa nem eu quebrar não. Ela não quebra o celular, né? Aí vocês sabem, aí quem é casado e quem quer casar, é melhor usar os 2 celulares sem senha também, do homem e da mulher sem senha. Já entrar Em acordo, não entrar. Venilson, e se tu chegar em casa com o telefone, com a senha, qual é a reação da tua esposa? Rapaz, ela diz logo, pô, pra que tu botou a senha nesse celular? Aí ela briga e eu digo, não, a senha é desse jeito, eu digo, mostro logo. Aqui é pro menino não abrir, não mexer pra não jogar, porque tem que dizer pra mulher. Tem que ter Tem desculpa, que né? fazer. Venilson, tu quebrou esse telefone aqui
ao vivo. A tua esposa já quebrou algum telefone teu também, algum dela? Tô ligando pra ela. Não. Só eu. Tu não é ciumento? Um pouco, mas. um pouco. Não, pô, tem que quebrar telefone, não é isso? Tu já mandou aqui manda um alô para os teus fãs do Brasil inteiro aí que quer te conhecer, que tá te conhecendo agora. Eu quero mandar um alôzão pra galera do Grajaú, que me conhece muito bem, e a galera do Mato Grosso, que tem muito amigo meu pra lá, que eles falam que me conhece e o pessoal lá não acredita. Mas tem muito amigo meu, fomos criados tipo junto nós dois. Se tu ir para Mato Grosso e falar que me conhece aqui, o pessoal pensa que tu não me conhece. Acredito eu que todo mundo no Brasil hoje te conhece. Pode não conhecer como nós conhecemos aqui, que então a ideia é essa, de mostrar um pouco da tua história, entendeu? E muitas pessoas chegam, vê o vídeo, sorri, mas não sabe quem é aquela pessoa, entendeu? Não sabe quem é, de onde que ele é, entendeu? Então, o Venilson aqui, ele é aqui da cidade de Arame, no estado do Maranhão, é isso. E esse vídeo viralizou, tá com não sei quantos milhões de visualizações. Vocês estão conhecendo um pouco da história dele. Eu quero aqui também agradecer o Venilson por ter vindo participar dessa entrevista aqui do nosso canal, Venilson. Fico muito feliz. Faz tempo que eu estou atrás desse rapaz que a gente está contando a história dele, não é isso? Venilson, quer falar mais alguma coisa? Queria só falar, né, sobre o celular, moço. Celular complicado. O cara, o celular aqui, ele foi passando. Rapaz, eu zanguei demais pra ele abrir esse celular aí, Sandinho. Depois desse dia, já aconteceu alguma coisa que a mãe tá te ligando, mas não, né? Parou. Não, parou. Então, mas também tem mais celular pra ligar, né? Tinha mais. Aí ficou difícil. Pois é, gente, a gente está recebendo hoje nosso amigo Venilson, aqui no nosso canal no YouTube. Fico muito feliz de ele estar participando com nós aqui. Agradecer a Venilson mais uma vez aí pela presença. A toda a equipe que está aqui com nós também aqui hoje, aqui nesse calor, não é isso? O meu parceiro Lisrone, a Janaína, nosso amigo Raí, Steve, toda a equipe aqui do canal. E também aos patrocinadores que dão aquela força pra gente. Agradecer também ao nosso amigo Carlos Lima, que é o secretário de Cultura, né, por ter cedido o espaço. Agradecer a equipe Sara Suzy, o Pagode, o Mike Sex, por ceder os equipamentos, microfone, caixa, essas coisas. Agradecer a Connect G2, que também está sempre apoiando a gente quando a gente precisa. A Brazilian Bex, o parceiro Marcelo Cardoso. Bela Atelier, que é a Sirene, que deixou eu sair de casa às 7 horas da noite. Ela vai me ligar aqui também, daqui a pouco, ela liga. Se der 9 horas, pronto. Aí começa a tocar aqui o telefone. Sirene, um abraço. E o meu amigo Mundial Chaveiro. Para você que é do Buriti, tem algum problema com a sua chave aí, procure o Mundial Chaveiro aí, nosso amigo Manel Chaveiro, não é isso? Mundial Chaves, nosso amigo Manel Chaveiro. E fica aqui o nosso agradecimento mais uma vez, Venilson. Obrigado aí pela presença, viu? Valeu, Sandinho. Obrigado, alô Pimenta aí. Um alôzão para o Pimenta, um alôzão para o time do Paysandu também, que eu acho que sábado agora é outro jogão deles. O pessoal da Rua Rio Branco também, aquele abraço aí, a Celina, o pessoal da... Um alôzão também para o Raimundizão Dente de Ouro, conhecido. A família Gomes, é isso? Isso. Família Gomes, aquele abraço. Tamo junto. Mais uma vez aqui agradecendo a vocês aí puxando aí a nossa entrevista, não é isso? Acompanhe aqui no final do vídeo aqui mais uma vez a história do Venilson aí. Valeu, gente. Boa noite a todos aí. Um abraço. Valeu, Venilson. Obrigado. Valeu.